Olá pessoal, eu sou a Paula Rosisca, eu sou professora da Rede Pública de Ensino há 12 anos e escrevo no site sensoemcomum.org. Atualmente eu me divido entre duas escolas, uma do estado e uma da prefeitura, manhã, tarde e noite, então a frequência com que eu tenho publicado os meus artigos é menor do que a que eu gostaria. Aí sugeriram então um canal de vídeos que seria uma ferramenta mais dinâmica para eu falar sobre a educação aqui no Brasil. Hoje eu vou falar sobre a idealização da vida escolar. Você de certo conhece alguma piada do Joãozinho, Joãozinho e a professora, na qual o Joãozinho é um menino bastante safado, bastante malicioso, e ele sempre faz alguma pergunta de duplo sentido, em que só a professora entende ali naquele ambiente, claro, é a única adulta, e ela entende a malícia dele, mas ela não pode dar o braço a torcer porque senão passará que ela também é maliciosa. E aí então a graça da piada é feita sempre nesse conflito aí. Pois muito bem, piada é piada. Invenção é ficção, assim como são as ficções sobre escola, carrossel, malhação. Até aí tudo bem. O problema é quando os pensadores da educação, os palestrantes, aquelas pessoas que dão entrevista, o pessoal que está aí na mídia para falar sobre a educação, acredita muito mais acredita numa versão de aluno indisciplinado mais próxima do Joãozinho ou sei lá de que personagem de carrossel do que o aluno indisciplinado da vida real. O problema é porque essas pessoas dão formação profissional para os professores, inclusive dão palestras para os professores nas jornadas pedagógicas, ou seja, eles estão ensinando a ensinar. Depois daquela babaquice tremenda de aprender a aprender, nós temos agora o ensinar a ensinar. E quem é porque diz-se, né, comumente que a educação brasileira está cada vez pior, nós estamos indo cada vez abaixo, mais abaixo, ladeira abaixo nos rankings internacionais, porque o professor não sabe mais ensinar o jovem de hoje. O jovem de hoje exige toda uma nova dinâmica e o professor brasileiro não tem uma formação boa, ele não sabe ensinar. Aí, o professor brasileiro, com todo aquele sentimento de culpa, vai a uma palestra dessas. E aí, nessa palestra, ele não tem muita noção de que planeta ele vive, porque certamente a escola em que ele trabalha não tem absolutamente nada a ver com a escola de que o palestrante está falando. Porque o palestrante fala sobre problemas da escola, como falta de material, depredação ou os baixos salários dos professores, mas ele nunca chega no problema verdadeiro, né? Ele só tangencia. E aí então sai todo mundo insatisfeito, sai todo mundo sem continuar a saber como agir, mas o profissional ali, mais uma vez, ganhou pontos, ganhou dinheiro, ganhou nome, né, como um grande formador de professores. Então, o que acontece? Certamente você vê direto na mídia as notícias sobre a violência escolar, sobre o aluno indisciplinado, e a indisciplina não é a do Joãozinho. A indisciplina é pegar o professor de porrada, a indisciplina é arrebentar a escola inteira. E é isso que tem deixado os professores doentes, não é o baixo salário. O baixo salário, claro, quem é que gosta de ganhar pouco, mas o medo de trabalhar, o medo de enfrentar. Então, muitas vezes você quer dar aula, você até tem uma turma que está interessada, que precisa daquela aula, e o camarada está lá dentro tocando terror, e você é ameaçado se você tenta fazer alguma coisa, e de fato eles cumprem algumas ameaças, por exemplo, entrar no estacionamento dos professores e arrebentar com o carro do professor que brigou com eles. Isso daí parece que não existe. Quanto mais os professores falam, mais, né, existe aquele olhar de
Ai, eu sei que é difícil. Eu trabalhei numa escola particular nos anos 80, era muito cansativo. Não é mais como era nos anos 80, não é mais como era nos anos 90. E a tendência é piorar, porque a tendência, se as coisas se mantiverem assim, é que cada vez mais eles vejam que não há problema nenhum em agir como eles agem, em cometer esses atos de indisciplina, de agressão, porque nada vai acontecer, como nada tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, às vezes, quando um aluno aprontou todas e aprontar todas, viu o palestrante, não é jogar uma bolinha de papel no chão, não é fazer uma piadinha fora de hora na sala de aula. Não, aprontar todas é aprontar todas. Quebrar tudo, bater no colega, assim, enfiar lápis no olho do colega, é esse o nível. Enfim, ele fez o que fez, os professores todos fizeram relatórios, aí vai para a coordenação, aí a mãe vai lá e assina, aí volta, aí vai a mãe e assina, aí ele vai lá e arrebenta um vidro, aí vai lá a mãe e assina a ocorrência, aí depois ele resolveu espalhar fezes nas paredes da escola, porque claro, né, se ele quase matando o colega, o professor xingando, batendo até no diretor, não aconteceu nada, a gente precisa de uma coisa mais forte, né? Aí ele resolve fazer isso, ocorrência, ocorrência. Aí finalmente a escola consegue juntar 50 ocorrências e junta o conselho de escola, e aí esse aluno é transferido compulsoriamente. Ele não pode perder a vaga na rede de ensino, a lei é clara quanto a isso, e então a mãe tem que ir na diretoria de ensino procurar uma vaga para ele em outra escola. Aí a diretoria de ensino coloca lá, que escola tem vaga? Olha, achamos uma vaga aqui, que justamente é a escola de onde ele veio. Aí a pessoa responsável por isso, ela não vai verificar o histórico da criança, do jovem, para ver de que escola o jovem veio. Ela vai matricular de novo na escola de onde ele foi expulso e ele volta. E ele volta muito pior do que ele foi. Ele volta rindo da cara de todo mundo, ele volta na certeza da impunidade. E aí, quando ele volta, o problema não é só ele que vai ficar terrível, mas os coleguinhas. Porque os coleguinhas, aqueles que ainda tinham um pouco de freio, queriam fazer aquilo, mas tinham medo da consequência, agora eles não vão ter mais freio, eles vão fazer a mesma coisa, porque afinal pega nada para ele, não vai pegar nada para mim. E aí, os poucos que estavam lá ainda resistindo bravamente, tentando ser bons alunos, eles vão se desmotivando. Então, é uma reação em cadeia e acontece com mais frequência do que se noticia. Aliás, eu acho que isso nem é noticiado, porque para quê, né? Porque para falar isso, você precisa falar que você quer que um menor seja expulso da escola. Mas o ECA, ele não vai ser expulso da rede, ele vai sair dessa unidade que ele destruiu, onde ele desrespeitou todo mundo. Mas é isso que vai acontecer, ele vai voltar. É muito normal isso acontecer. Pois bem, a coisa está indo de um jeito, eu acredito que os exemplos contínuos de impunidade, né, acabaram fazendo com que os jovens perdessem até a noção de moralidade. Quando eu comecei a dar aula, eu falava que os jovens me pareciam um tanto quanto hipócritas, porque às vezes eles estavam ali na baderna e nem se compara com o que a gente vê hoje, mas aquilo me incomodava. Mas aí quando chegava um diretor, quando era dia de reunião de pais, a escola ficava limpa, ninguém fazia nada de errado. Se aparecesse uma câmera, eles se comportavam bonitinhos. Então, teve um caso que a Globo foi filmar a minha aula. Eles estavam fazendo uma matéria sobre jovens da periferia que se formam no terceiro ano do ensino médio. Isso foi no ano que eu comecei a trabalhar no estado. E aí, eles pediram para mim, era justamente a minha aula, que era a última lá do terceiro ano. Professora, podemos filmar? Por mim. E eu continuei passando o que eu estava passando na lousa, que era um poema de Camões. Eu lembro disso justamente porque é um clichê, né?
estava passando O Amor é Fogo que Arde, sem se ver. E aí eu passei o poema e lá, né, nem aí se iam filmar, o que, que iam fazer. Essa era uma escola que não recomendava nem que os alunos ficassem em fileira, sentados em fileira. Eles sentavam em grupos, espalhados de qualquer jeito naquela bagunça, porque fileira lembra a disciplina militar. E é muito opressivo, eles precisam se sentir à vontade, etc. Acho que até hoje tem esse discurso ainda. Bom, eu sei que quando eu terminei de passar o poema, eu virei e de repente a sala, magicamente, estava toda arrumada e os alunos todos sentados em fileira e copiando o que eu estava escrevendo. E aí eu aproveitei que eles estavam em silêncio e comecei a falar sobre aquele poema. Olha, isso daqui é um soneto, ó, 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos, as 2 últimas de 3. Aqui, ó, tem métrica, a métrica a gente faz assim, tem escansão de versos e tal. E aí o cara da Globo ficou tão encantado que ele falou assim: Professora, será que eu posso filmar de novo? A gente pode filmar de novo essa sua explicação? Porque, nossa, é tão bonita a sua aula, seus alunos. Ah, tá bom, né? Assim, sou pensando comigo, eu sou uma fraude, esse momento é uma fraude. E aí refiz a explicação, só que aí como os alunos já tinham prestado atenção em alguma coisa que eu tinha falado, eles até fizeram perguntas muito inteligentes. Então quando eu comecei a falar sobre o poema, né? Então, olha, gente, isso daqui é um soneto. Aí um aluno, um dos mais indisciplinados, professora, soneto por acaso é o poema que tem 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3? Eu e tal. Quer dizer, foi filmada aquela aula clichê da professorinha de português de 23 anos de idade, passando um poema do Camões e seus alunos interessadíssimos. À época eu fiquei até um pouco incomodada, assim, eu pensei, gente, eu faço parte dessa enganação. Eu tinha uma outra cabeça, né? Lógico, a gente começa a dar aula com outros ideais, outro, outra visão, evidente. Mas hoje eu sinto falta disso, porque mesmo essa hipocrisia, que na época eu chamei de hipocrisia, era um indício de moralidade. Eles sabiam o que era certo a ser feito, e pelo menos quando era necessário, eles mostravam o que era correto. Hoje as escolas todas têm câmeras em todos os lugares, e os alunos sabem que estão sendo filmados, eles sabem, e eles não se importam. Eles não se importam em ser filmados destruindo patrimônio, batendo no colega, enfim, fazendo o que eles fazem. E por que eles não se importam? Porque pega nada, pega nada. Então, eles, e daí? E eles têm razão. Aquela imagem gravada vai servir para quê? Para mostrar para a mãe? E a mãe vai fazer o quê? Ah, professora, eu não deixo faltar nada para ele em casa, eu não sei o que fazer com esse menino. Eu não sei por que ele está agindo assim. Pois é, educação é muito mais do que aquilo que eles escrevem, é muito mais do que malhação, é muito mais do que carrossel e a piada do Joãozinho. Se você gostou desse vídeo, pode se inscrever aqui no canal e até a próxima, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.